Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham e agora o Mbappé. Como é que será que o Ancelotti vai conseguir encaixar todas essas grandes estrelas na sua equipe? Além, claro, dos jogadores que estão na reserva, o Endrick, o Brahim Dias, Arda Güler, são muitos nomes ali, principalmente se a gente está considerando o ataque do Real Madrid. Mas a temporada já começou, o Ancelotti já esboçou ali as suas ideias iniciais para esse Real Madrid e nesse vídeo eu vou te mostrar em detalhes como ele tá pensando o Real Madrid, tanto ali para se defender com todos esses grandes nomes, quanto para atacar. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. As edições de vídeo, os desenhos nas imagens e os gráficos que eu vou utilizar nessa análise foram todas feitas utilizando o Game Vision Pro. Você pode começar grátis a fazer as suas próprias análises. O link para você testar o Game Vision tá aqui na descrição. Vamos começar pela organização defensiva do Real Madrid. Como o Ancelotti então tá exigindo que as suas estrelas se defendam dentro de campo. O posicionamento ali do time então sem a bola, marcando aí já em bloco baixo nessa primeira partida contra a Atalanta na Supercopa da UEFA. O time se organizava então nesse 4-4-2 com o Courtois no gol, lateral direito Carvajal, Militão e Rudiger a dupla de zaga, Mendy na lateral esquerda. No meio aqui uma linha com mais 4 jogadores, Rodrigo fechava lá pela direita, Valverde e Tchouaméni ali como 2 volantes e o Bellingham fechando o lado esquerdo dessa linha de 4. E mais adiante, Mbappé e Vinícius Júnior. É um desenho defensivo muito bem definido e o Real Madrid usa um nível de compactação relativamente alto, não deixa nenhum jogador livre, principalmente quando considera que o adversário tem um bom potencial ali para criar jogadas de ataque posicional. Mas obviamente isso pode mudar à medida que o adversário não representa tanto perigo assim, como foi o caso da partida contra o Valladolid. Olha lá, jogando em casa o Real Madrid com um desenho defensivo um pouco mais flexível, foi muito pouco exigido ali em bloco baixo. Além de tudo, o Bellingham não jogou o Arda Güler aqui no lugar dele e o Ancelotti acabou então mudando um pouco o desenho defensivo da equipe, passou aí pro 4-2-3-1, mas na verdade é que quando o time voltava, sempre 2 jogadores compunham o lado aqui dos volantes, acabava ficando ali em bloco baixo um 4-4-1-1. Aí sim tinha um jogador livre, um jogador mais solto ali para puxar os contra-ataques. No caso dessa partida foi o Mbappé. O Vinícius Júnior então ele recuava mais pela ponta esquerda nos poucos momentos que o Real Madrid foi exigido ali para marcar em bloco baixo. Aqui o Real Madrid se defendendo na partida contra o Mallorca. Esse jogo aqui foi bem desafiador, o Real Madrid acabou empatando em 1-1 fora de casa. Nos momentos de recomposição, o Mbappé e o Vinícius Júnior eles acabavam se revezando. Quando o time tá na organização do 4-4-2, os atacantes alternam então na recomposição. Ora o Vinícius Júnior volta, ora o Mbappé volta e ora os dois voltam, como a gente viu naquele desenho defensivo no jogo contra a Atalanta. E a grande diferença é justamente essa, quando o time tá no 4-2-3-1, aí o jogador livre para puxar o contra-ataque fica um pouco mais bem definido, como foi o caso do jogo do Valladolid, que o Mbappé ficava mais solto à frente. Agora vamos falar um pouco do time com a posse de bola, como o Ancelotti organiza inicialmente a equipe, mas claro, como ele mesmo já cansou de declarar, ele gosta muito de deixar os jogadores mais livres, sem tantas instruções assim na hora de atacar. Inclusive a grande declaração dele é essa: na hora de defender, ele gosta de passar várias informações para os seus atletas sobre os adversários que eles vão enfrentar. Na hora de atacar, quanto menos informações, melhor. As movimentações elas têm que serem mais intuitivas para explorar os espaços que podem aparecer em diferentes cenários da partida. Então a gente vai entender o posicionamento inicial e as movimentações preferidas de cada um desses jogadores. É dessa maneira que a gente vai entender então o funcionamento ou não do quadrado mágico do Real Madrid nesse início de temporada. Obviamente esses 4 jogadores eles não ficam parados ali no meio esperando a bola chegar, mas geralmente eles aproximam e dependendo do espaço que vai aparecer ou da jogada que o Real Madrid vai tentar, aí as movimentações começam a acontecer. Mas ainda falando apenas em termos de posicionamento, uma coisa que você vai ver bastante é os 4 jogadores ali caírem pelo corredor esquerdo. É mais raro ver os 4 ao mesmo tempo no corredor direito. Geralmente no corredor esquerdo isso acontece com mais frequência. Nesse caso o time encosta não só com os 4 jogadores, mas pode perceber aqui que você tem o Mendy, você tem o Tchouaméni aqui e você tem o Valverde. Então fica os 4 jogadores ali para tentar alguma conexão aqui, tentar infiltração. 3 jogadores aqui mais próximos, principalmente ali para fortalecer o perde e pressiona, e quem guarda a amplitude dessa organização, sempre ele, né? O Carvajal. Então quando tem compactação pelo lado esquerdo, pode ter certeza que o Carvajal vai estar pronto aqui para dar amplitude para essa organização. E se a gente considerar a filosofia de jogo do Ancelotti, deixar os jogadores ali mais livres para decidirem dentro de campo qual vai ser o tipo de ataque que eles vão tentar, a gente tem que considerar quais são as movimentações favoritas de cada jogador, e com isso a gente vai conseguir entender melhor esse funcionamento. Qual é a melhor jogada que o Mbappé, aquela que ele sempre procura, qual é o espaço que o Bellingham
gosta de atacar, quais são as jogadas que o Vinícius Júnior consegue iniciar ali quando ele tá aberto pela esquerda, quais são as movimentações principais do Rodrigo, entendendo quais são as preferências dos jogadores, a gente vai conseguir projetar então se esse quadrado tende a funcionar, ou melhor, quais jogadas tendem a funcionar e quais jogadas vão acabar um pouco mais travadas, aquelas movimentações bate-cabeça, aquelas movimentações que acabam colidindo e travam um pouco mais o funcionamento do jogo. Então vamos entender quais são as jogadas favoritas de cada um deles. A movimentação principal do Mbappé nessas 3 primeiras partidas oficiais do Real Madrid, enquanto eu tô gravando esse vídeo, acabou de acontecer o jogo contra o Valladolid, então a gente teve o jogo contra a Atalanta, o jogo contra o Mallorca e o jogo contra o Valladolid. A movimentação que ele mais tem repetido é essa diagonal aqui, principalmente quando ele tá ali no corredor central, do meio pra esquerda. Essa é uma movimentação que produz muita vantagem, porque em relação ao zagueiro esquerdo aqui do Mallorca, ele tá em vantagem posicional, ou seja, ele tá mais perto de chegar aqui no destino da bola. E em relação ao zagueiro direito, que não tá vendo a movimentação do Mbappé, ele consegue ter superioridade cinética. Se você não conhece as superioridades do futebol, tem um artigo lá no blog explicando em detalhes esses nomes. Mas basicamente essa superioridade cinética é que o Mbappé vai chegar primeiro na bola aqui, mesmo estando um pouco mais longe que esse jogador do zagueiro direito aqui, porque ele vai sair antes, ele acelera e o zagueiro ainda não tá vendo ele acelerar nas suas costas. Essa diagonal tem sido a principal movimentação que o Mbappé repete e vai repetir em vários jogos aí do Real Madrid. Agora o Bellingham, geralmente quando ele tá atacando os espaços, ele tem uma movimentação muito característica que já resolveu alguns jogos importantes pro Real Madrid, em especial no início da temporada passada, mas claro que essa jogada rendeu bons frutos aí pro Real ao longo da temporada inteira, que é o quê? O Bellingham gosta muito de desencaixar a marcação quando ele vê que o portador da bola tá com liberdade, tá ali pensando com a cabeça erguida. Nesse momento, o que ele faz? Ele sinaliza e já se projeta para atacar aqui as costas da defesa. A gente vê muito ele fazer essa movimentação e eu tenho certeza que não vai ser diferente aqui nessa nova temporada do Real Madrid que se inicia. Essa então é a movimentação principal aqui do Bellingham, esse lançamento aqui nas costas da defesa. Bom, como a gente percebeu, várias vezes o Real Madrid então se compacta pelo lado esquerdo do campo. Um dos jogadores que mais cai pela direita é o Rodrigo, falando aí apenas dos 4 jogadores, né, do Bellingham, do Vinícius Júnior, do Mbappé e do Rodrigo. O Rodrigo é o jogador que joga mais aberto pela direita. Inclusive nesse jogo contra o Valladolid, ele caiu bastante pela direita. Acredito que a maior parte do tempo ele ficou aberto pela direita. Qual que é a movimentação principal do Rodrigo quando ele tá aqui aberto pela direita? Você deve ter visto muito ele fazer isso. Ele recebe geralmente ali mais espetado na linha defensiva, ele até busca o fundo em algumas jogadas, mas muitas vezes ele vai cortando aqui pra trás, cortando aqui pra frente do bloco de marcação, e aí tem 2 desdobramentos possíveis. Ou ele continua arrancado aqui em diagonal pra dentro do bloco de marcação, se ninguém parar ele, ou ele procura uma tabela de ultrapassagem pra fazer essa infiltração em L. Isso sempre rende boas jogadas aí pro Real Madrid. Então essa é a movimentação principal do Rodrigo, em especial quando ele tá aqui pela direita. E essa é a movimentação principal do Vinícius Júnior. Como você pode perceber pela imagem aí, são várias possibilidades, calma que eu vou explicar uma por uma e do que depende o sucesso de cada uma delas. O que mais acontece nos ataques posicionais do Real Madrid é o time circular, circular, circular e a bola terminar aqui aberta na esquerda com o Vinícius Júnior. Então vamos considerar algumas situações. Primeiro, o Vinícius Júnior recebeu a bola nessa posição inicial aqui. Daqui nascem 2 boas jogadas, mais especificamente 2 trivelas. Geralmente quando ele bate ele com a parte de fora do pé, tentando colocar curva nessa bola, seja para fazer um cruzamento aqui nas costas da defesa, seja para tentar uma conexão aqui nesse espaço entre as linhas. Ele repete bastante essa movimentação, pode perceber, ele recebe ali pelo lado e ele busca essa trivela, seja para colocar alguém em condições de finalizar, seja para buscar alguém ali no espaço entre as linhas, também em condições de finalizar ou tabelar em busca de algum espaço. Essas são as 2 primeiras jogadas que nascem dele recebendo a bola mais aberto aqui. Mas obviamente ele pode arrancar com a bola dominada. Geralmente ele não parte para dentro do bloco de marcação, geralmente ele contorna o bloco de marcação, ganhando o fundo. Essa região da área aqui é uma das mais perigosas quando ele parte para cima do lateral. Mas claro que vai depender sempre de um jogador que tá marcando ele ter sobra ou não na marcação para essa jogada funcionar, mas é uma jogada que ele tenta bastante também. E uma outra possibilidade é ele trazer essa bola aqui para frente do bloco de marcação. Ele faz muito também essa movimentação. E daqui nascem 2 boas jogadas também. Uma delas ele já cansou de repetir, é aquele cruzamento antecipado buscando aqui a segunda trave. Então ele puxa ali para a direita, levanta a cabeça. Se tiver alguém fazendo a infiltração, seja o Valverde passando mais aberto, seja o Carvajal entrando por ali, ele faz aquele cruzamento nas costas da defesa ali buscando a segunda trave, mas é um cruzamento por cima, diferente desse de trivela aqui, que é mais rasteiro. E uma outra jogada é também uma infiltração em L, muito parecida com a que o Rodrigo faz pela direita. Ele traz ali, ele vem carregando e ele faz aquele
aquele passe curto já se projetando para receber a devolução na frente, principalmente quando tem alguém se apresentando aqui, como é o caso do Valverde nesse lance. Então basicamente são essas 5 jogadas que nascem dos ataques posicionais quando o Vinícius Júnior recebe por aqui. Agora vamos cruzar essas movimentações e ver o que pode funcionar e o que não pode funcionar. Agora, na minha opinião, a jogada aqui tá mais pronta ali, considerando as características e as movimentações favoritas de cada um desses jogadores, é essa que você tá vendo aí na tela. Ela combina muito bem esse cruzamento que o Vinícius Júnior já faz bastante e essa movimentação que o Mbappé tá tentando bastante nesse início de Real Madrid. Situação de 1 contra 1, o Vinícius Júnior consegue esperar o momento certo para que o Mbappé faça sua movimentação favorita. Olha lá, ele vai carregando ali, ó, o Mbappé já vai se projetando ali no espaço nas costas da defesa, sai na cara do gol, finaliza, mas ela vai pra fora. Olha aí, mais uma vez, Vinícius Júnior trivela pro Mbappé na cara do gol, o goleirão salva, vai Valladolid. Mas o Mbappé faz essa movimentação não só pra receber os cruzamentos do Vinícius Júnior, quando a jogada já vem aqui mais frontal, mais próximo ali do ponto onde ele tá, ele também geralmente faz essa diagonal, então pra conseguir escapar dos zagueiros. Nesse lance, o Vinícius Júnior faz o corta-luz, ela sobra com o Bellingham que consegue armar o Mbappé, jogada com bastante potencial também, olha lá. O Mbappé sai em ótimas condições, finaliza, mas o goleiro consegue fazer a defesa. Aqui o Vinícius Júnior trazendo pra dentro, fazendo o passe de profundidade pro Bellingham, outra movimentação que consegue casar duas combinações interessantes. Vinícius Júnior trazendo pra direita e o Bellingham atacando as costas da defesa, movimentação que ele gosta de fazer também. Basicamente o Bellingham fica olhando o portador da bola, quando ele percebe que o portador da bola levantou a cabeça, no caso aqui o Modric, aí ele sinaliza e já se projeta ali pra atacar as costas da defesa. Essa é uma movimentação que ele repete bastante, ó. O lançamento aqui do Modric, mas ele não conecta. Ó, aqui um exemplo do Vinícius Júnior buscando aquela trivela ali no espaço entre as linhas. Arda Güler finaliza, mas pega mal na bola. Na verdade a bola desvia ali, mas é uma jogada que tem potencial. Olha o Vinícius Júnior de trivela no espaço entre as linhas, o Bellingham já recebe girando em direção ao gol, finaliza, grande chance aí do Real Madrid. Mas basicamente o que fica é o seguinte, em alguns momentos as movimentações se complementam muito bem, como é o caso aqui desse lance, em outros nem tanto assim. Por exemplo, aqui, à medida que o Valverde carregar essa bola aqui pra direita, ele vai ter 3 boas opções. Ele tem o Mbappé aqui fazendo essa movimentação, né, que ameaçou atacar as costas da defesa, mas mudou de direção e se apresentou pra bater de frente. O Bellingham atrasando a passada aqui pra ficar de frente e pegar essa bola na entrada da área, e você tem o Vinícius Júnior atacando a segunda trave. Com isso então as movimentações se complementam, colocam a defesa adversária em xeque. Nesse lance aqui o Valverde opta pelo Mbappé, ele finaliza, mas a zaga consegue bloquear. Aqui um lance que o Rodrigo recebe aberto aqui pela direita, ele vai fazer aquele arco aqui pra arrancar com a bola dominada, fazendo aquela diagonal, ó. Dá uma olhada, ó. Quando ele parte com a bola dominada, perceba que o Arda Güler e o Valverde, eles fazem a movimentação ali limpando, né, arrastando a marcação pra abrir ainda mais espaço pro Rodrigo conseguir fazer a infiltração, fazer a sua arrancada. Mas dá uma olhada no que o Mbappé faz. Olha lá como o Mbappé vai justamente em direção ao Rodrigo, ele leva o marcador dele e acaba congestionando ainda mais aqui o corredor pro Rodrigo, movimentação que acaba colidindo, eles batem cabeça ali e acaba que a jogada morre, facilita pra defesa conseguir cortar. Inclusive nessa partida contra o Valladolid, o Rodrigo e o Mbappé, eles estavam sempre ali ou ocupando o mesmo espaço ou fazendo movimentações de colisão. Aqui é um lance que os dois estão ali esperando a bola no mesmo ponto. Aqui é uma saída de bola do Real Madrid, o Vinícius Júnior tem recuado bastante nessas saídas de bola, mas isso é assunto para outra análise, a saída de bola do Real Madrid, mas perceba de novo aqui como o Mbappé e o Rodrigo eles vão atacar o mesmo espaço, olha lá, bola pro Rodrigo, mas o Mbappé de novo acaba levando a marcação aqui e acaba congestionando, né, facilita aqui a recomposição. Com isso o Rodrigo vai ter que sair aqui por fora do bloco de marcação ou tentar contornar a linha defensiva, mas a jogada acaba perdendo o potencial, o Valladolid consegue neutralizar. Então aqui vai sair o lançamento, ó, o Rodrigo tá correndo aqui pela esquerda, o Mbappé correndo por dentro, e os dois vão atacar o mesmo espaço, vão lá pro destino da bola. O Mbappé domina e acaba jogando a bola pra esquerda, pra fora. Se o Rodrigo dominasse essa bola, ele traria mais pra dentro, mas de qualquer maneira ali, o Mbappé acaba atrapalhando o Rodrigo acaba atrapalhando o Mbappé, porque o Rodrigo acaba levando também aqui o lateral pra cima do Mbappé. Nesse ponto, claramente, existem algumas jogadas que já estão prontas pra funcionarem, mesmo que o Mbappé seja uma peça relativamente nova ali nesse elenco. É o caso aqui dessa trivela, desse cruzamento ali buscando as costas da defesa, os lançamentos nas costas da defesa buscando o Bellingham, jogadas mais de profundidade, aquela infiltração lateral que começa
começa com o Vinícius Júnior, as arrancadas pro Rodrigo, desde que o Mbappé não corra junto com ele, mas claramente algumas outras jogadas ainda estão travadas ali, os jogadores ainda estão batendo cabeça. Eu mostrei aqui alguns exemplos ali do Mbappé e do Rodrigo, mas acontece também com o Mbappé e o Vinícius Júnior, mas claro que isso vai depender de mais tempo de trabalho, mais entrosamento, mas que tem potencial, essa combinação tem muito potencial, e é por isso que eu tô extremamente ansioso pra ver a sequência do trabalho do Ancelotti à frente do Real Madrid. E pra você que quer dominar a tática, dominar a estratégia de futebol, desenvolver a sua leitura de jogo, conseguir perceber com facilidade as eficiências de cada jogada, onde estão as brechas dos sistemas defensivos, como explorar cada tipo de espaço, a gente preparou um portal para você estudar tática. Futebolcursos.com, lá você vai encontrar o nosso melhor material em vídeo, mas também várias ferramentas para auxiliar na sua leitura de jogo, para você fazer suas edições de vídeos, produzir gráficos, relatórios. O link para você conhecer tá aqui na descrição e todos vocês vão ser muito bem-vindos para estudar futebol com a gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Vamos continuar, claro, de olho no Real Madrid de Carlo Ancelotti. Vamos ver o funcionamento desse quadrado mágico na sequência da temporada. Vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.